Olá, meus queridos. Antes de mais nada, para quem não me conhece, deve ter perdido o primeiro vídeo da optometria, receita e transposição. Volta lá que vale a pena conferir. Tem um link aí embaixo na descrição. Bom, meu nome é Júlio, sou professor de física e gosto de passear por esses conhecimentos da área tecnológica e de preferência na física, que é minha paixão. Quem quiser ficar ligado nas novidades, principalmente da optometria, me segue por aqui e pelo meu Instagram que está aí embaixo. Pode compartilhar, que conhecimento nunca é demais, né? E não esquece de dar o like, se inscrever e ativar as notificações. Então vamos lá, foco na tela que lá vem informação. Hoje, vamos determinar, na prática, qual o bifocal mais indicado para cada tipo de ametropia, de acordo com as mais diferentes receitas. Vamos lá? Vamos começar com uma imagem perfeita, ou seja, em foco e com nitidez para objetos de distâncias variadas. Agora, como é a visão de uma pessoa que apresenta algum problema visual para pontos distantes e próximos? Normalmente, esse tipo de problema visual atinge as pessoas com mais de 40 anos, a famosa presbiopia. Uma das soluções para esse tipo de ametropia é a utilização de lentes bifocais. Veja como fica a visualização dos objetos através desse tipo de lente. Antes de partirmos para a determinação do tipo de bifocal a ser utilizado, vamos entender como ele funciona e como ele surgiu. A invenção das lentes bifocais é atribuída ao norte-americano Benjamin Franklin, que desde jovem apresentava problemas de visão. Com o passar da idade, precisou de óculos para perto e para longe. Então, para não ter que ficar trocando regularmente de óculos, teve a ideia de cortar suas lentes ao meio, com dioptrias diferentes, e uni-las em uma mesma armação. A metade superior da lente era usada para visão distante, e a parte inferior para a leitura. A data da invenção não é muito precisa, mas acredita-se que tenha ocorrido próximo ao ano de 1784. Mas o nome bifocal só foi adotado a partir de 1826, quando Isaac Hawkins inventou o trifocal, denominando assim a lente de Franklin como bifocal. Um dos principais pontos de avaliação quanto à qualidade de um bifocal é o seu salto de imagem, que é provocado pela diferença entre seus valores dióptricos, para as correções de longe e de perto. Hoje no Brasil, temos inúmeros modelos de bifocais, mas esses estão separados basicamente em 3 tipos de arquitetura de lentes. O primeiro deles é o de base prismática inferior, onde podemos observar nesse esboço a parte de visão distante, positiva nesse caso, e a parte de visão próxima, na mesma lente. E abaixo temos a lente negativa, para longe e com o mesmo tipo de película aplicada. O segundo tipo é o de base prismática central. Veja a representação das lentes negativa e positiva. E por fim, o terceiro tipo, base prismática superior. Aqui também com as lentes negativa e positiva representadas. Vamos começar analisando a lente prismática inferior. Atente para a base do prisma da película. Um exemplo desse tipo de lente é o de formato Ultex. A indicação desse tipo de bifocal é feita sempre que o valor esférico, valor dióptrico de uma lente esférica, ou ainda a dioptria vertical de uma lente esférico-cilíndrica, for maior ou igual à adição da lente. Repare no salto de imagem em função da base do prisma. E um ponto importante a salientar é que nunca devemos indicar esse tipo de bifocal para valores negativos no meridiano vertical, o que leva a um expressivo salto de imagem, algo que se torna extremamente desconfortável para o usuário. Vamos ver exemplos de receitas onde devemos indicar esse tipo de lente.
começando por uma lente esférica, mais 2,25, olho direito, e mais 2,50, olho esquerdo, com a adição de 1,50. Dentre as lentes, escolhemos o valor esférico mais próximo ao valor da adição da receita. Nesse caso, é o valor de 2,25. E comparamos com a adição, 1,50. Comparando os valores, temos que 2,25 é maior que 1,50. Logo, a indicação é de um UTEX, bifocal de base prismática inferior, pois o esférico é maior que a adição. Tomando um segundo exemplo, mais 2 dioptrias, olho direito, e mais 1,75 dioptria, olho esquerdo, com uma adição de 1,75, comparamos o valor de 1,75 com a adição. E chegamos à conclusão que esses são iguais. Ou seja, a indicação ainda é de um bifocal de base prismática inferior, UTEX. Isso porque o valor esférico é igual à adição. E como último exemplo, vamos analisar uma receita esférico-cilíndrica, na qual temos olho direito mais 3,25 com menos 1 a 90 graus e olho esquerdo mais 3 com menos 0,75, eixo também a 90 graus. A adição é de 2 dioptrias. O primeiro ponto que devemos observar é o valor do eixo. Isso porque, mesmo em lentes esférico-cilíndricas, devemos sempre nos orientar pelo valor dióptrico do eixo vertical, que é o de 90 graus, conforme temos nesse exemplo. Com isso, precisaremos apenas avaliar valores esféricos dessa lente, que são os valores adotados como parâmetro de comparação. Visualizando as lentes, comprovamos os valores dos meridianos verticais de mais 3,25 e mais 3 dioptrias, que comparadas ao valor da adição, observamos que ambas são maiores. Sendo assim, temos o esférico maior que a adição, ou seja, a melhor opção ainda é o UTEX. Partimos agora para os bifocais de base prismática central. Vamos analisar como é a estrutura deste tipo de bifocal. Nesses esboços, podemos ver as lentes com as películas associadas. Olhando o formato da película, podemos ver dois prismas unidos pela base, ou seja, base prismática central. O bifocal que utiliza essa arquitetura é o Kryptok, quando o esférico é igual à adição. Repare no seu salto de imagem. Esse bifocal é muito conhecido como polivalente, pois é indicado para quem desconhece as regras ou está em dúvida quanto a qual tipo de base utilizar. Vamos aos exemplos. Começando, como de costume, com uma receita esférica. Nesse primeiro exemplo, temos uma receita de mais 1,25 para ambos os olhos e uma adição também de 1,25. Comparando o valor esférico com a adição, podemos observar que seus valores são iguais. A orientação será então pela escolha do Kryptok, pois o esférico é igual à adição. Nesse segundo exemplo, em especial, é o mesmo caso feito num exemplo anterior, quando foi indicado o UTEX, onde temos mais 2 dioptrias no olho direito e mais 1,75 no olho esquerdo, com uma adição de 1,75. Novamente, comparando o valor mais próximo da adição, que é de 1,75, vemos que estas são iguais. Mas temos a oportunidade de indicar agora um Kryptok, pois além de estar com um valor esférico igual ao da adição, trata-se de um bifocal polivalente, por ser de base prismática central. Vamos analisar agora um exemplo com uma receita esférico-cilíndrica, sendo olho direito mais 1,75, cilíndrico mais 0,50, eixo 180 graus. Olho esquerdo mais 1,25, cilíndrico mais 1, eixo também a 180 graus,
a adição de 2,25. O primeiro ponto a ser observado, como falei anteriormente, é o valor do eixo da receita. Veja que nesse caso, não conseguimos obter diretamente o valor dióptrico do eixo vertical, que é sempre o nosso foco de comparação. Ou seja, nesse caso, devemos fazer a transposição da lente ou montar a lente para sabermos os valores do eixo vertical. Montando as lentes, temos os valores de 2,25 no eixo de 90 graus. Agora sim, podemos comparar esses valores verticais ao valor da adição, que também é de 2,25. Tendo os valores esféricos iguais à adição, a melhor opção é o Cryptoc, base prismática central. Por último, vamos ver os bifocais de base prismática superior. Vamos examinar atentamente o formato da película aplicada às lentes. Temos a base do prisma voltada para cima, ou seja, base prismática superior. O bifocal utilizado pode ser o Executive ou o Biovis, sendo que a indicação entre um ou outro depende da finalidade do bifocal. Para o Biovis, temos outras designações, tais como Panoptic, Flap Top e Topo Reto. Base prismática superior são bifocais indicados para quando o valor esférico é menor que a adição. Veja a diferença nos saltos de imagem. Um ponto crucial é que nunca devemos indicar esse tipo de bifocal para forças esféricas positivas maiores que a adição. Bom, agora vamos aos exemplos. Começando com uma receita esférica de mais 1,50 para o olho direito, mais 1 para o olho esquerdo e uma adição de 2,50, novamente, vamos comparar o valor esférico mais próximo ao da adição com o valor próprio da mesma. Vemos que o esférico é menor que a adição. Logo, a indicação é o Panoptic, esférico menor que a adição. Em mais um exemplo, temos menos 0,75 olho direito e menos 1,25 olho esquerdo, com uma adição de 2,25. Podemos reparar que ambas as lentes apresentam dioptrias negativas, o que torna desnecessária a comparação, pois a indicação será o Executive, uma vez que trata-se de valores esféricos negativos. E por que, nesse exemplo, optamos pelo Executive? Justamente para comentar que este bifocal é indicado para crianças e pessoas que precisam de um campo de visão próximo mais amplo, como por exemplo arquitetos, desenhistas e etc. Agora, o caso de uma receita esférico-cilíndrica. A receita da lente é, para o olho direito, mais 1,75 com menos 0,75 no cilíndrico e eixo a 0 grau. Para o olho esquerdo, mais 1,50 com cilindro de menos 1 e eixo também a 0 grau. Nossa adição é de 2,25. Como já comentamos, devemos sempre nos ater inicialmente ao valor do eixo da receita. Veja que nesse caso, novamente, não conseguimos saber diretamente o valor dióptrico do eixo vertical, já que temos o eixo de 0 grau. Sendo assim, vamos montar as lentes para sabermos nos meridianos de 90 graus quais são os seus valores dióptricos. Chegamos então aos valores de mais 1 e mais 0,50, que comparados à adição de 2,25, chegamos à conclusão que o valor esférico é menor que a adição. Então, a melhor indicação é um Panoptic. E me acompanha também no Instagram. Lá tem muita dica e muita informação.
E um aviso importante: segue para o próximo vídeo que veremos mais receitas, agora com lentes históricas, com eixos oblíquos e as análises para a escolha dos bifocais associados a eles. Espero que tenha gostado. Grande abraço. Fui!